Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, seja bem-vindo uma vez mais a um dos nossos vídeos de inglês básico aqui da Tio Bia, Colmeia do Conhecimento, para dar continuidade a um dos temas que a gente iniciou aí na videoaula passada, que é a utilização do artigo the. Hoje eu vou passar para vocês aí as 9 exceções principais para aquelas regrinhas que a gente estudou aí na nossa última aula, no nosso último vídeo. Tá preparado? Podemos ir? Então vamos lá dar uma olhadinha. A primeira, né, dessas exceções é quando eu estou falando sobre alguns países especificamente. Você aprendeu que com nomes próprios eu não utilizo o artigo the. Lembra? George lives in New York. Né? O George mora em Nova York. Então eu não vou falar the George. Eu vou falar só George lives in New York. Porque é uma palavra própria, né? Um nome próprio. Então eu não vou utilizar artigo com ele de acordo com as regras gramaticais do inglês. Entretanto, para alguns países eu vou utilizar sim. Você já deve ter se perguntado até se você já prestou atenção, né? Ué, Danilo, mas eu não falo the United States of America, os Estados Unidos da América, the US, the USA. Sim, por isso mesmo que essa é uma das exceções. E quais são as outras exceções? São aqueles países que têm algumas características especiais no nome. The United States tem o the por causa da palavra states, estados. Ou seja, quando eu tenho as palavras state, kingdom, republic e algumas outras aqui, por exemplo, quando ele está no plural, o nome do país está no plural, nestes casos eu vou sim colocar o the. E quais são os exemplos mais típicos? The United States, the United States, né? Lembrando da pronúncia, the United States, the United Kingdom, né? O Reino Unido, United Kingdom. O outro, the Philippines, que seria as Filipinas, nome no plural. E aí eu vou usar o the. Deu para ficar claro? A República do Congo também vai ter, né? The Republic of Congo, por causa da palavra república, e por aí vai. Então, the United States, the United Kingdom, the Republic of Congo, the Philippines. Todos esses países vão ter o the porque eles são exceções à regra geral. Como segunda exceção da regra, a gente tem a questão dos geographical features, que seriam aquelas questões naturais. Então, sei lá, o rio, a montanha, o vulcão, todas essas palavrinhas, elas vão ser exceção à regra. Então, por exemplo, aqui, the River Nilo, né? Então, o rio Nilo. Eu estou falando de river, eu estou falando no geral. Mas nesse caso aqui, como eu estou falando de um rio específico, the River Nilo, nesse caso eu vou colocar sim o the. Ok? É um nome próprio também. Mas eu tenho a palavra river, então eu vou colocar o the. Outros nomes que também vão levar o the aqui são aqueles que são relacionados a nomes de jornais. Nomes de jornais. Então, por exemplo, The Independent Tribune, The Independent Tribune, The Estado de São Paulo, que seria um dos jornais aqui do Brasil, né? The Estado de São Paulo. E eu vou colocar o the, mesmo eles sendo nomes próprios, porque eles são nomes de jornais. A próxima regra é well-known arts, que seriam aquelas obras de artes bem conhecidas do público. Todas aquelas que são bem conhecidas do público geral, elas vão receber o the para caracterizá-las. Por exemplo, the Mona Lisa, a Mona Lisa. Um outro exemplo relacionado a construções famosas, não somente obras de arte, seria the Eiffel Tower, né, que seria a Torre Eiffel. Então, como eu estou falando de uma construção muito famosa, eu vou usar o the. Mais uma exceção de regra para vocês aí, quando eu estou falando do nome de famílias. Então, quando eu estou caracterizando um grupo de pessoas como uma família, eu vou usar o the, ou the, né? Então, por exemplo, aqui, The Simpsons, né? Os Simpsons. E aí você tem lá, The Simpsons, é o nome da série, né? É o nome do desenho. Acho que é um dos desenhos mais longos que a gente tem, por sinal, né?
E nesse caso a gente usa o the porque é uma família, o nome de uma família, né? Uma exceção de exceção de exceção. Agora, como é que eu vou falar aqui esta exceção da exceção? Quando eu estou falando de nomes de universidades, eu tenho duas possibilidades. Se a palavra university é a primeira palavra do nome, aí eu vou colocar o the. Se ela tem no segundo nome, no terceiro, no último nome, eu não vou colocar o the. Então vamos dar uma olhadinha aqui. The University of Chicago. A Universidade de Chicago. The University, a primeira palavra, of Chicago. Já no outro caso, Oxford University, que seria a Universidade de Oxford. Mas como University não é a primeira palavra, eu não vou colocar o the. Chatinha a regra, né? Muitas exceções. Mas a prática leva à perfeição sempre. Então, quanto mais você praticar, melhor. Mais uma outra regra aqui, né? Quando eu estou falando assim, eu vou de trem, eu vou de táxi, eu não vou usar o the nesses casos, que seria representado pelo by em inglês, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o train aqui, né? Don't go by bus, né? Se eu estivesse falando para você no imperativo, não vá de ônibus. Don't go by bus. Não vá de ônibus. Eu não vou utilizar o the. Mas, se eu não usar o by, eu vou ter que utilizar o the. Por exemplo, aqui, take the train. Don't go by bus. Pegue o trem, não vá de ônibus. The, by. Ok? Take the train, don't go by bus. Pegue o trem, não vá de ônibus. Nós utilizamos também o the quando a gente vai falar de transportes em geral. A gente também tem algumas exceções quando eu estou falando de locais, né, de locais físicos. Quando eu tenho as palavras home, school, church, bed, hospital and jail, eu não vou utilizar o the para elas. Se eu tiver outras coisas, outros locais quaisquer, aí eu vou utilizar o the. Por exemplo, the bus station is closed to jail. Eu não estou falando the jail, ok? Obviamente, se eu estiver falando de uma forma específica da cadeia da cidade, aí eu vou utilizar o the porque eu estou falando daquela única cadeia que existe na cidade. Se eu estou falando de ir para a prisão, go to jail. Ou de estar perto da prisão, close to jail. Deu para entender? A ideia aqui ela vai adaptar de acordo com a necessidade, de acordo com o uso. Então tem que ficar esperto nisso. E o último, né, a última das regras que a gente tem é com relação aos números ordinais. O que são números ordinais? Você deve se lembrar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, décimo, milésimo, centésimo. Esses números são considerados números ordinais. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos aqui. You can find the clothing store in the second floor. Então eu vou utilizar o the nesses casos quando eu estou falando de números ordinais. Deu para entender tudo nessas 9 regrinhas? Deu para ver que é bem chatinho, né, de memorizar tudo. Mas como eu disse para vocês, quanto mais você utilizar, melhor você vai ficar, melhor vai ficar para você através da leitura, através dos estudos, através da realização de atividades, exercícios, para você ter um aprendizado condizente, ok? Então, eu te vejo no nosso próximo vídeo, em que a gente vai falar agora dos artigos indefinidos. Uma, uns, umas. Espero encontrar você na nossa próxima aula. Até lá. Valeu!